Olá, alunos do ensino médio, sejam muito bem-vindos às aulas do Projeto Conquistar. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente Geografia e estou aqui para ajudá-los com aqueles conteúdos mais complexos e que aparecem com muita frequência nas avaliações externas de vocês. Então, vamos ao título da nossa aula. Esta é a aula de número 3 e ela tem como título Como colocar o mundo em uma folha de papel. Objeto de conhecimento. Linguagens cartográficas. Agora que nós já sabemos o título e o objeto de conhecimento da nossa aula, eu tenho aqui para vocês dois questionamentos. Vamos às nossas dúvidas. Você está visitando a cidade do Rio de Janeiro pela primeira vez e ganha um mapa da cidade. Você seria capaz de ler e interpretar esse mapa e se locomover ali pela cidade a partir desse mapa? Próximo questionamento. Você sabe como encolher o mundo a ponto dele caber em uma folha de papel? Se você não sabe, acompanhe essa aula até o final. Nesta aula, nós iremos falar sobre leitura e interpretações de mapa e linguagem cartográfica. Antes de nós começarmos o conteúdo propriamente dito, é necessário a gente entender alguns conceitos. O primeiro é o conceito de linguagem cartográfica. Vamos verificar o que seria a linguagem cartográfica. É o conjunto ali de símbolos e regras que permite a leitura e a elaboração dos mapas. Então, a linguagem cartográfica ela te dá suporte para você ler e interpretar os mapas. E os mapas, eles são ali instrumentos de análise do espaço geográfico muito importantes, porque ele permite ali resumir e sintetizar informações no espaço geográfico. E professor, como é que a gente pode definir mapas? A gente costuma dizer que mapa ele é a representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Como assim reduzida, professor? A gente tem, na realidade, aquela área representada em um tamanho bem maior. Quando a gente traz para o mapa, obviamente, ela vem em uma forma reduzida. Normalmente, também, a gente tem um conceito do que seria mapa temático. E os mapas temáticos, eles recebem esse nome por tratar de um tema específico. A gente tem aqui um mapa do Brasil e ele está tratando dos biomas do Brasil. Então, a gente pode dizer que esse é um mapa temático cujo tema é bioma do Brasil. Outro ponto importante é que a gente tem alguns elementos que eles são de fundamental importância para análise e interpretação dos mapas. Professor, quais são esses elementos? São 6 os elementos que compõem ali a leitura e interpretação dos mapas. O primeiro é o título, o segundo é a orientação, o terceiro é a legenda, o quarto é a escala, o quinto é a projeção e, por fim, a gente tem a fonte. Esses 6 elementos, de forma combinada, eles ajudam a gente a ler e interpretar os mapas. Professor, como é que ele aparece espacializado nos nossos mapas? Acompanhe comigo. Aqui a gente tem um mapa com a espacialização dos elementos que compõem o mapa. Vamos verificar onde fica cada um desses elementos. A começar com o título. O título, normalmente, ele vai aparecer na parte superior do nosso mapa, ou no canto direito ou no canto esquerdo. Ele também pode vir centralizado aqui em cima do nosso mapa. A fonte, ela vem sempre na parte inferior do mapa, tá bom? Então, normalmente, ela vem ou no canto direito ou no canto esquerdo do mapa. A legenda, ela pode vir na parte inferior do nosso mapa, mas também pode aparecer, por exemplo, aqui ao lado do mapa. A orientação, a escala e a projeção, é muito comum elas aparecerem aqui no canto inferior direito do nosso mapa, tá certo? Agora que você já sabe como os elementos do mapa estão espacializados dentro de um mapa, a gente vai entender o significado de cada um desses elementos, a começar com o título. Olha só, o título ele vai indicar o tema retratado no mapa. Professor, olhei o mapa, não sei o tema. Como é que eu faço para descobrir? Vá lá no título que ele vai te dar o tema que o mapa está tratando. Neste caso, a gente tem um mapa aqui que trata da taxa de mortalidade infantil. Então, esse é o título do nosso mapa, tá bom? O assunto que o mapa está tratando é mortalidade infantil. Observe que a gente tem aqui o ano, 2016. Toda vez que a gente tratar de fenômenos relacionados a questões econômicas, sociais, demográficas, é necessário a gente colocar o ano, porque são fenômenos que mudam com muita frequência, tá certo? Então, é preciso a gente dizer a qual período esse mapa ele está fazendo referência, tudo bem? Outro ponto importante é que o título ele pode vir acompanhado de um subtítulo para explicar ainda mais o tema do meu mapa. Exemplo, tenho o mapa do relevo brasileiro. Eu posso especificar ainda mais o tema desse mapa. Mapa do relevo brasileiro, Planalto da Guiana, tá certo? Então isso ajuda a gente a entender melhor o tema do mapa.
Outro elemento que a gente vai trazer é a legenda. Esse elemento é importante porque todos os significados dos símbolos e cores contidos nos mapas, eles estão aqui na legenda. Professor, eu não sei o que significa esse símbolo, eu não sei o que significam essas cores no mapa. Como é que eu faço para saber? Vá à legenda que você descobre. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está tratando de densidade demográfica do Brasil no ano de 2010. Então, essas cores no mapa, elas não são aleatórias, elas têm um significado. Qual é o significado, professor? Quanto mais claro o tomzinho de amarelo, menos densidade demográfica. Menor é a densidade demográfica. Quanto mais próximo do vermelho, maior a densidade demográfica. Cidade de Manaus aqui, olha, densidade demográfica com mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Como é que o senhor sabe, professor? Vim aqui na legenda verificar. Uma área aqui em amarelo bem claro. Densidade demográfica com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá certo? Mas a gente tem também outras formas que não são somente as cores, para trazer aqui essas simbologias nos mapas, como, por exemplo, os ícones, as churas, pontos, linhas, entre outros. Outro importante elemento do mapa é a orientação. A orientação, ela ajuda a gente a localizar a área que a gente está representando. Ela pode vir em forma através da roda dos ventos, tá bom? Que indica ali os pontos colaterais, subcolaterais, os pontos cardeais e outros, tá? E a gente tem aqui o indicativo de que a gente tem também somente o norte, tá? Então pode vir uma setinha indicando o chamado norte geográfico e a partir daí a gente consegue entender a espacialização do nosso mapa em uma escala maior ou uma escala menor. Próximo elemento é a projeção. E, professor, o que seria a projeção? A técnica que a gente utiliza para construir, para elaborar o nosso mapa. Onde é que eu posso encontrar, professor, a projeção dentro de um mapa? Acompanhem comigo. Normalmente ela fica ali próximo à escala, então eu vou verificar onde está a escala e muito provavelmente lá próximo a gente também terá a projeção. Como eu falei para vocês, a projeção é a forma escolhida para a gente representar o planeta, que tem formato tridimensional, em um plano. Destaco para vocês que não existe uma técnica de projeção cartográfica que seja perfeita, tá? Todas elas apresentam algum tipo de problema. Porém, eu posso escolher um tipo de projeção de acordo com aquilo que eu desejo priorizar. Eu posso priorizar a distância, o tamanho e a área que eu quero representar. Destaco para vocês que a gente tem 3 tipos de projeções. As projeções cilíndricas, a projeção cônica e a projeção azimutal, plana ou polar. Outro importante elemento do nosso mapa é a fonte. A fonte, ela indica ali quem elaborou o nosso mapa. E o elaborador do mapa pode ser uma pessoa, pode ser um instituto. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, quem elaborou o mapa foi o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então é um instituto e foi ele o responsável pela elaboração do mapa. Mas pode ser também uma pessoa. E aí a gente vai para o próximo elemento, que talvez seja o mais complexo para vocês compreenderem, que é a escala. E o problema não está na geografia da coisa, está na matemática da coisa, porque a escala, ela envolve princípios matemáticos. Mas vamos por partes. Vamos ver primeiro o que é a escala. É a relação entre o espaço real e o espaço no mapa. Então a escala vai fazer uma relação de proporção matemática entre aquilo que eu tenho no real e aquilo que eu vou colocar no meu mapa. Então, quando você vê um mapa, a pessoa que elaborou aquele mapa não fez de forma aleatória. Ela obedeceu princípios matemáticos e aquilo que eu tenho ali tem relação de proporção com a realidade. A escala, ela vai indicar a quantidade de vezes que uma área ela teve que ser reduzida para caber dentro do meu mapa. Destaco para vocês que nós temos 2 tipos de escala. A escala numérica e a chamada escala gráfica. Como o próprio nome sugere, a escala numérica ela aparece em forma de números. Olha só, a gente tem aqui 1 para 5 milhões. Então, esse aqui seria um exemplo de escala numérica. Exemplo de escala gráfica, professor. Como o nome sugere, ela vem em forma de gráfico, com essa estrutura aqui na maioria das vezes. Professor, como é que eu faço para ler a escala numérica e a escala gráfica? A gente costuma ler da seguinte forma. 1 centímetro no meu mapa é equivalente a 5 milhões de centímetros no real. Isso significa dizer
que eu reduzi 5 milhões de centímetros em 1 para aquela realidade caber no meu mapa. Como é que eu faço a leitura da escala gráfica, professor? Olha só, a gente costuma dizer na escala gráfica que esse risco aqui, que esse traçado aqui, ele é equivalente a 50 quilômetros. Então, toda vez que eu tiver uma distância dessa no mapa, eu tenho 50 quilômetros. Destaco também para vocês que é possível a gente realizar o cálculo da escala. Como isso acontece, professor? Através de uma pequena equação. E, que é igual a Dzinho sobre Dzão, onde E representa a escala, Dzinho representa a distância dentro do meu mapa e o Dzão representa a distância real, tá certo? Bem, se você tem uma equação e você tem 3 variáveis, você tem 2 dessas variáveis em valores, você pode calcular a variável que está faltando. Vou dar um exemplo para vocês calculando aqui a escala. Acompanhem comigo. Olha só, tenho um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho a distância no mapa Dzinho de 5 centímetros, a distância real, Dzão, 1000 centímetros, e eu posso calcular a variável que está faltando, a escala. Nesse caso, eu vou simplificar, sempre, tá? 5 por 5, 5 por 5. O resultado é 1 sobre 200, e o que significa dizer que nessa escala a gente tem 1 centímetro no mapa, equivalente a 200 centímetros no real. Professor, a escala sempre vai aparecer em centímetros? Normalmente a numérica ela vem sempre em centímetros. A gráfica ela pode vir com outra unidade de medida, metros ou quilômetros, tá certo? Quando não aparecer a unidade de medida, a gente está tratando, com certeza, de centímetros, certo? Agora que vocês já sabem calcular a escala, eu tenho uma dica para vocês. Nós aprendemos a fazer o cálculo da escala, mas muito provavelmente vocês também precisem saber calcular a distância no mapa, Dzinho, e a distância no real. E aí é necessário que vocês saibam converter unidades de medidas, porque normalmente a distância no real, ela pode aparecer em quilômetros ou metros. E aqui eu tenho uma dica para vocês, acompanhem comigo. Dentro da escala cartográfica, tem 3 unidades de medidas que podem aparecer. Transformar de quilômetros para metros, ou de metros para quilômetros, de quilômetros para centímetros, ou de centímetros para metros. E como é que eu faço para converter essas unidades de medidas, professor? Olha só, se você estiver transformando de quilômetros para metros ou centímetros, a gente diz que você vai precisar acrescentar zeros. Então, se eu tenho 10 quilômetros e quero transformar para centímetros, eu conto quantas casas decimais eu vou percorrer. Neste caso, são 5, então eu vou lá, acrescento 5 zeros. Professor, eu quero transformar de centímetros para quilômetros. Quilômetros, você vai andar com a vírgula 5 casas decimais, acrescentar a vírgula e o resultado estará já em quilômetros. Essa dica é importante para vocês ali fazerem um cálculo de Dzinho ou Dzão, por exemplo. Com isso, a gente encerra o conteúdo desta aula e vamos ao cheque de conteúdo. Na aula 3, nós tratamos de leitura e interpretação de mapas e também de escala cartográfica. Nós começamos esta aula falando sobre linguagem cartográfica. E o que seria, professor, a linguagem cartográfica? É aquilo que te dá suporte para ler e interpretar os mapas. E dentro dessa leitura e interpretação dos mapas, nós temos os elementos que compõem o mapa. São eles que ajudam a gente a entender o assunto e o que o mapa está tratando ali, tá bom? São 6 elementos que compõem ali o mapa. O título, que vai indicar o tema que o mapa ele está tratando. A legenda, que contém os significados das cores, dos símbolos contidos nesse mapa. A orientação ajuda a gente a localizar a área representada ali no nosso mapa. A projeção indica a técnica que nós utilizamos para elaborar aquele mapa. A fonte, ela vai indicar quem foi que elaborou o mapa, pode ser um instituto, pode ser uma pessoa, ou vai indicar de onde as informações que estão ali naquele mapa elas foram retiradas. A gente tem a escala, que vai indicar ali a quantidade de vezes que aquela realidade foi reduzida para caber no nosso mapa. Temos 2 tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica.
A escala gráfica, ela vem representada através de um pequeno gráfico, e a escala numérica, ela aparece ali representada em forma de números. E a gente aprendeu também a fazer o cálculo da escala através da seguinte equação: E, que é igual a Dzinho sobre Dzão, onde E trata da escala, Dzinho, distância no mapa, Dzão, distância no real. Eu posso calcular a escala se eu tiver a variável Dzinho e Dzão, ou posso calcular qualquer uma das outras variáveis se eu tiver as outras duas. Com isso, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje e nós vamos agora trazer para vocês algumas dicas que são de fundamental importância para vocês compreenderem esse conteúdo de uma forma ainda melhor. Acompanhe comigo quais são essas dicas, anote aí. Nossa primeira dica é sobre escala grande e escala pequena. Professor, como é que eu faço para identificar a escala, quando ela é grande e quando ela é pequena? Bem, basta a gente entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea de um mapa. Professor, não entendi. Explique melhor. Pense comigo. Você está em um avião, sentado ao lado da janela, e você tem uma vista dali. Você consegue ver ali a área em torno da aeronave, as pessoas que estão trafegando por ali, os automóveis e tudo que está ali no seu entorno, certo? Nesse exemplo, a gente costuma dizer que a gente tem uma escala grande, onde a área que eu consigo visualizar ela é pequena, porém eu tenho muitos detalhes. O avião foi para a pista, taxiou, decolou. Eu vou ampliando a área que eu consigo observar, que eu consigo visualizar. Em contrapartida, eu também vou perdendo o nível de detalhamento. A área aumenta, mas eu já não consigo identificar os automóveis, as pessoas. A gente costuma dizer que nesse exemplo agora que a gente está tendo, que é com o avião decolando, a gente tem uma escala chamada de pequena, onde a gente tem uma grande área representada, porém com poucos detalhes, certo? Professor, não consegui entender através do exemplo. Vamos às questões matemáticas que elas conseguem explicar para a gente, tá certo? É importante destacar para vocês que a escala numérica, ela trata de uma divisão. Assim, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Vamos lá. Nessa escala aqui, olha, o nosso denominador é 500. Nessa daqui, 250 mil. Então, essa daqui seria a nossa escala grande e essa daqui seria a nossa escala pequena. Falando em tamanho de escala, a gente pode classificar a escala de acordo com o seu tamanho de 3 formas: escala grande, escala média e escala pequena. Temos também a representação e os níveis de detalhamentos de cada uma desses três tamanhos de escala. Na escala grande, a gente tem um maior detalhamento. Na escala média, ela é semi-detalhada. E na escala pequena, a gente tem ali já pouco detalhamento. Temos ali as escalas sendo classificadas, de acordo com o seu tamanho, como eu falei, e a gente considera escala grande, aquela que vai de 1 para 500 até 1 para 25 mil. A partir de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, a gente tem a escala média. E a partir de 1 para 250 mil, a gente tem a chamada escala pequena. Aplicações, professor. A gente utiliza a escala grande para plantas cadastrais, levantamentos topográficos e projetos de engenharia. A escala média, normalmente ela é utilizada como cartas topográficas. As escalas pequenas a gente utiliza para topografia, cartas gerais, atlas, mapas continentais ou o chamado mapa mundi, certo? Eu tenho aqui outra dica importante para vocês. Anotem aí a nossa segunda dica. Bem, nesta dica nós vamos tratar dos mapas temáticos. E o que são, professor, os mapas temáticos? Eles recebem esse nome por tratarem de um tema específico. Esses temas eles são diversos. A gente pode ter um mapa tratando de questões históricas, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente pode ter um mapa tratando de questões demográficas, como este mapa aqui, que trata da espacialização da população com mais de 65 anos dentro do continente europeu. Também podemos ter um mapa que trata de questões econômicas, tá? Nesse exemplo aqui, o mapa está tratando da espacialização das atividades econômicas dentro do continente europeu. Temos também os mapas físicos, que vão tratar basicamente das características físicas de uma determinada área.
Pode ser clima, relevo, vegetação, entre outros. Por fim, a gente tem os mapas políticos que vão tratar da divisão administrativa entre os países, e aí a gente está tratando de fronteiras. Se for estados, unidade da federação, a gente está tratando de divisas, e se for municípios, a gente está tratando de limites. Com isso, a gente finaliza a nossa dica e vamos para o encerramento da nossa aula. Chegamos ao fim da nossa aula. Antes de me despedir de vocês, eu gostaria de pedir que você seguisse a nossa rede social, @centrodemídias_AM, e que se vocês forem postar alguma coisa referente às aulas do Projeto Conquistar, coloque a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem.